Nós vamos, nesse momento, abrirmos a palavra do Senhor, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo número 5. Efésios, capítulo 5. Eu vou ler com os irmãos do verso 21 até o verso de número 24. Efésios 5, 21 a 24. Hoje nós vamos falar sobre o andar digno da esposa cristã. Tá bom? Como que as esposas, à luz desse texto, devem andar segundo Deus. Efésios 5, 21 a 24. Abra sua Bíblia, deixe aberta e nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Querido Deus, Senhor da nossa vida, graças te rendemos por teu cuidado e amparo conosco. Sabemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso rogamos, ajuda-nos. Ajuda-nos a contemplar as maravilhas da tua lei, uma vez que tenhamos os nossos olhos desvendados. Ó Santo Deus, que ao aprender do Senhor, vivamos para o Senhor. Porque morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Dá-me graça, ó Deus, para ler, explicar e aplicar esse texto à vida de cada um de nós com fidelidade, pois isso o Senhor requer dos teus dispenseiros. Assim oramos com gratidão em Cristo Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus, Efésios 5, 21 a 24. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nós temos que recorrer, e eu creio que seja correto, ao padrão primeiro, para analisarmos esse texto que aqui temos em nossas mãos, porque certamente careceremos de um padrão original, perfeito, que não tenha sido quebrado ainda para a nossa análise. E quando eu digo isso, eu me refiro àquilo que está posto em Gênesis 1 e Gênesis 2, daquela relação perfeita entre o homem e a mulher, onde cada um desempenhava o seu papel e aonde não havia ainda o pecado. Mas somos informados que logo no início, no que diz respeito à tentação que a serpente ali trouxe para Eva, ela já fez a opção pela mulher e não pelo homem. E esse é um argumento que inclusive o apóstolo Paulo usa quando vai traçar este perfil de papel na mulher dentro da igreja. Ele diz, porque primeiro a mulher foi tentada e depois o homem. Logicamente que ele não está isentando a responsabilidade do homem, mas está pondo a ordem que as coisas aconteceram. No segundo momento é importante olhar também para a Gênesis e contemplar que a queda trouxe uma grande dificuldade, não é? Por conta do pecado, nesta relação entre o homem e a mulher, e particularmente no estabelecimento ali entre Adão e Eva, no relacionamento de subordinação, tanto de ambos para com o Senhor, como também de um para com o outro. De maneira que quando Deus vai se dirigir à mulher, ele faz exatamente uma referência ao aspecto do governo, né? Que agora o marido dirigiria a mulher, não que não fosse assim anteriormente, mas isso seria realmente feito debaixo de muita dificuldade, parafraseando aqui a situação. Deus então regula os relacionamentos humanos e para isso ele usa a sua lei, as 10 palavras, os 10 mandamentos, os 4 primeiros relacionados ao relacionamento de Deus com o seu povo e o seu povo com Deus, e os demais nesse relacionamento horizontal. E o primeiro da segunda tábua diz respeito exatamente à relação de honra devida, onde com muita clareza a gente percebe que não há diferença essencial entre os seres humanos, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas há uma diferença funcional
E os termos que inclusive são estabelecidos no nosso catecismo são superior, inferior e igual, onde ali você, mais uma vez eu friso, não é? Não há diferença essencial, mas a diferença é funcional. Não há diferença essencial, mas a diferença ela é o quê? Funcional. E aí então nós chegamos nesse texto de Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo tem como premissa aqui ensinar os crentes dessa igreja a andarem, ou trocando em miúdos, a procederem de uma forma tal que seja digna da vocação na qual eles foram chamados. Eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para esse texto, que é o texto que está no capítulo 4, do verso 1. Por favor, esse texto diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, ou seja, ele está ali por causa do Senhor. Então, já de início, ele aponta o seguinte: olha, se você quiser viver como Deus ordena, esteja preparado para dificuldades. Uma delas é que eu estou passando, eu estou preso por causa disso. Então, andar como Deus quer que nós andemos, nunca foi, não é e não será fácil. Só na eternidade, quando seremos, então, livres de todas essas mazelas do pecado e aperfeiçoados de santidade. Mas antes disso, não. Então, Paulo diz: eu prisioneiro com vocês, não é? No Senhor digo, que andeis de modo digno, honrado, da vocação a que vocês foram chamados. E para esse andar, ele diz, vocês têm que fazer isso com humildade, vocês têm que fazer isso com mansidão, vocês têm que fazer isso com longanimidade, e suportando uns aos outros, e se esforçando para se manter unido. Se você pegar essa parte aqui, e colocar lá no início, de Efésios 5, verso de número 22, vai dizer, é isso que muitas vezes está faltando nos casamentos. Então imagine, um casamento seria muito diferente se tivesse humildade, e aqui eu estou falando para os cônjuges, viu? Não é só para a mulher. Se tivesse mansidão, se tivesse longanimidade, se houvesse a capacidade de suportar o outro em amor, se houvesse um esforço diligente para preservar a unidade, imagine como seria diferente o casamento. Então, quando nós lemos aqui esta porção que começa a falar de família, eu não posso esquecer daquilo que já foi dito anteriormente, sobre todas estas disposições interiores que eu tenho que ter para viver nesse padrão, porque não é fácil, mas é o que é requerido por Deus, de cada um daqueles que foram chamados eficazmente pelo Senhor, portanto foram regenerados, foram justificados, estão sendo santificados e hão de ser glorificados. Eu não posso pensar diferente, e nem você também. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo entra nessa porção aqui, já dizendo, no verso 21 que eu li com os irmãos, que há uma necessidade de sujeição mútua no temor de Cristo. Então, ele diz, olha, se quer viver bem, uma das palavras que os cônjuges têm que aprender é sujeição. Se não houver isso, não se enganem, pois nenhum casamento andará bem se não houver o quê? Sujeição no temor de Cristo Jesus. Não tem como, irmãos, não é mágica, tá? Se você imaginar outra coisa diferente disso, certamente não estará como o que foi posto pelo Senhor na Escritura. E aí, então, ele toca nesta ordem, primeiramente no que diz respeito à mulher. E aqui eu quero que você já considere, irmão, que quando ele fala com relação às mulheres, a ideia de sujeição e submissão é a mesma, tá? É a mesmíssima palavra que está sendo usada aqui, sujeitar-se ou submeter-se. E é importante que você considere esta palavra, porque ela traz um significado bem especial, que eu fiquei procurando dar um bocado de significado, e rapaz, eu vou trazer um que possa, de alguma maneira, esclarecer a mente do ouvinte, tá certo? Sujeitar-se ou ser submisso é estar debaixo do controle de alguém. Ok? Então é estar o quê? Debaixo do controle de alguém. Agora pare para pensar que independente de ser mulher, homem, menino, adulto, não importa. Você gosta de estar debaixo do controle de alguém?
meu filho, eis uma coisa que é muito difícil. Eu não sei quanto a você, irmão, irmã, senhor, senhora, mas você está debaixo do controle de alguém, alguém dizendo a você o que é que você tem que fazer, não é muito fácil, não. O que é que você acha? E você vê isso, irmãos, não só na família, relação esposo, esposa, pai, filhos, mas no trabalho, a relação entre Senhor e servo, tanto é que ele aborda isso aqui. Na igreja, é outro local que se observa isso. Em outros ambientes aí da sociedade, onde haja essa relação de subordinação, é difícil você estar debaixo do controle de alguém, alguém que diga a você o que você tem que fazer. Porque a impressão que se dá é que quando você faz isso, você está perdendo a sua autonomia. Você está deixando de ser quem você julga ser. Mas é isso, exatamente isso que você tem que entender. Você tem que aprender a estar debaixo do controle de alguém. E eis algo que é difícil. E é difícil não somente pela condição do meu coração, mas porque muitas vezes as pessoas que estão acima de nós são verdadeiros tiranos. Até os pastores correm esse risco. Por favor, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5. Veja como esse risco é um risco que os pastores correm no que diz respeito ao seu trato pastoral com as ovelhas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Olha só o que o apóstolo Pedro diz para os presbíteros, portanto pastores, sobre o pastoreio. Quais são as motivações que ele deve nutrir, tá? Verso 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Agora ele diz, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa o quê? Agora leia o verso 3 aí. Nem como antes, dominador aí é déspota. Então é possível que até um pastor seja um déspota sobre um rebanho. É um risco. Como é que a gente vai fazer isso? Aí o primeiro ambiente, olha só que coisa, né? Que Paulo vai falar é exatamente aonde? Na família com as mulheres. E o que é que ele quer que essas mulheres sejam? Ou, à época dele, fossem. Aí, por favor, vamos voltar ao texto de Efésios 5. Por favor, considere comigo. Primeira coisa que ele quer mostrar é que essas mulheres, elas deveriam ter um predicado comum. Qual é? O ser submissa. Se tinha alguma coisa que deveria qualificar essas mulheres, não era a beleza, não era o peso, não era a riqueza, não era o conhecimento delas, né? Cultura, não era a origem do ponto de vista étnico, a família, nada disso. O qualificador desta mulher é que ela teria que ser o quê? Submissa. Esse era o qualificador. Não é à toa que o apóstolo Pedro, por favor, mais uma vez, abra sua Bíblia em 1 Pedro, agora no capítulo 3, quando vai falar das mulheres, esposas particularmente, ele diz que essas mulheres, elas teriam também um qualificativo, ou um qualificador. Qual era? Veja comigo, 1 Pedro, capítulo 3, ele diz, olha, mulheres, sede vós igualmente o quê? Submissas a vosso próprio marido. Qual o qualificador aí? Submissa. Então não importava se ela tivesse, agora olha o verso 3, o adorno da esposa exterior, frisado de cabelo não importava, adereço de ouro não importava, aparato de vestuário não importava. Importava uma coisa, ser o quê? Submissa. E obedece a Deus, submete a Ele, você tem que fazer a mesma coisa, sendo submissa ao seu marido, como ao Senhor.
Seu marido não é Deus. E eu espero que ele não tenha a pretensão, diria o apóstolo Paulo. Mas assim como você se submete a Deus, por amor a Deus, você também terá que se submeter a quem? Ao seu marido. E qual é a dificuldade agora? É por causa da queda. Ela não quer se submeter. Ela vai encontrar uma série de razões para, de alguma forma, justificar a sua insubmissão. Mas o que Deus estabelece como padrão primário é qual? Você esteja debaixo do controle de seu marido. Esse é o padrão. Ficou claro? Aí ela diria, mas pastor, apóstolo Paulo, mas por que tem que ser assim? Aí ele vai dizer, por favor, volte os seus olhos para o verso 23. Abriram? Verso 23. Por que Paulo? Por que Paulo tem que ser assim? Alguns poderiam até bater o pé, né? Imagine que essa igreja, ela veio ou foi criada em uma sociedade que a principal referência espiritual era feminina. Diana dos Efésios. Imagine a dominação que existia. Imagine aí, o controle, você tem uma deusa, a principal deusa é uma mulher. Você imagina aí como era essa sociedade? E esse povo foi convertido e foi levado para dentro da igreja, então tiveram a influência. Aí perguntariam, mas por que apóstolo tem que ser assim? Aí ele vai explicar, verso 23. É simples, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O argumento do apóstolo Paulo não é essencial, no sentido da essência. Não é porque homem e mulher são diferentes. Ele diz o seguinte, porque dentro da relação funcional, ele é o cabeça. Por isso você tem que submeter. Então vamos pensar aqui comigo. De maneira geral, de onde vem o controle para tudo que acontece no nosso corpo? De onde vem o controle? Tem dentista aqui, tem médico, tem estudante, tem gente que estudou biologia. De onde é que vem o controle, irmão? Para eu piscar o olho, vem daqui da mão, é? Vem daqui, ó. Então ele não está fazendo aqui um estudo fisiológico, mas ele está mostrando o seguinte, que é dessa parte que sai o comando para o corpo. Então eu tenho que submeter àquele que comanda. E na relação funcional, o homem que comanda. Já eu vou entrar na disfuncionalidade, tá? Mas é assim que tem que acontecer. A cabeça boa, o homem, controla o resto do corpo, a mulher. Ok? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele diz, o marido também é o cabeça da mulher. É um paralelismo lógico aqui que há. Cabeça da casa é o homem, a mulher submissa a ele. O cabeça da igreja é Cristo, a igreja submissa. Esse é o padrão de Deus. Não tem outro jeito. Então ele pergunta, por quê? Porque a função estabelecida foi dessa forma. Agora, se você não gostou, e quer dizer assim, não, pastor, mas eu não gostei não, Paulo. Eu não gostei não. Eu queria ser a cabeça e o meu marido tinha que ser a cauda. E era uma cauda longa, para ficar bem longe. Não, aí você está querendo mudar o que Deus estabeleceu. O que ele estabeleceu é que o homem é o cabeça e a mulher está a ele submissa. Esse é o padrão de Deus. Agora, note bem que ele coloca uma questão importante, ó. Veja o final do verso 23. Ele diz assim, sendo este mesmo, quem é este mesmo? Cristo, o Salvador do... Então ele não é cabeça para deixar a mulher ao léu. Ele é o Salvador, ou ele é o cabeça, que salva o corpo. É o cabeça, e nós já sabemos como que se deu essa salvação, que morre pelo corpo. Que dá-se a si mesmo, pelo corpo. Então essa mulher estaria submetida a alguém cuja vida
o propósito da existência é o quê? Salvar esta amada igreja. No caso, esta amada mulher. Entendeu? Então, por quê? Porque a função Deus botou assim. Mas botou assim para que esse homem tenha um papel. Qual é o papel? Salvar a igreja. No caso, salvar a esposa. Aí eu me digo, meu amor, não me responda não, para eu não passar vergonha. Você se devotaria a um homem que ele faz tudo para lhe salvar, que é lícito diante do Senhor? Você se submeteria a um homem cujo objetivo da vida dele é o seu melhor cuidado? Converse com as mulheres, ouça as mulheres, e pergunte às mulheres que geralmente não se submetem ao marido, além da questão pecaminosa do coração delas, se muitas delas não está esteada na resposta, no descuido do marido. O cara não quer salvar, ele diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele come primeiro do que todo mundo, ele come sozinho, ele compra tudo pensando nele, nada na mulher, é um desleixo total. Mas não foi assim que Deus disse, não. Ele estabeleceu para o cabeça é aquela pessoa que ela salva o corpo, não mata. Aí, a submissão se torna mais doce, mais suave, porque você de fato se entrega a alguém que quer o seu melhor bem. E aí, a última coisa que ele coloca é, então ele diz, como é o padrão, qualificação, o porquê, a razão e o exemplo, tá? Que é a ratificação do padrão. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ele está falando para crente, assim também as mulheres sejam o quê? Em tudo submissas ao seu. Então, pastor, mas em qual área eu devo ser submissa ao meu marido? Em tudo. Submissa em tudo. Ah, mas essa aqui eu não queria não. Oh, minha filha, me perdoe. Mas Deus disse que é tudo. Porque imagine se a igreja, vamos pensar agora como igreja, se a igreja que é nossa, não fosse submissa a Cristo em alguma área, por exemplo, olha Senhor, nós vamos nos submeter ao Senhor em muitas coisas, mas na pregação, nós vamos fazer do nosso jeito, essa a gente não vai submeter não, o Senhor quer uma pregação fiel, mas a gente não quer fazer fiel não, mas a gente vai dar o dízimo, a gente vai cantar e tal, mas na hora da pregação a igreja decidiu que nós não vamos nos submeter ao que o Senhor quer. Como é que ia dar isso? Qual seria o resultado disso? Vamos pensar outro exemplo. Olha, Senhor, o Senhor disse que a gente tem que ser fiel e tudo, mas assim, para receber membros, para colocar membros para dentro do corpo, né, que é a igreja, nós não vamos obedecer ao que o Senhor diz, não. Nós vamos botar qualquer pessoa, não importa se ela vai professar a Cristo como Senhor e Salvador, não importa, nós vamos decidir aqui, que a gente vai botar todo mundo, passou ali, a gente já joga para dentro, e a pessoa perguntar o que está fazendo, você já se tornou membro, mas não foi isso que eu mandei vocês fazerem, não, mas a gente não quer submeter isso não, a gente quer ter aqui quem a gente quer, imagine como seria a confusão dessa igreja. Agora imagine uma casa, uma família, um lar, onde a mulher diz, eu sou submissa ao meu esposo em umas áreas, mas outra eu não sou não. Não dá, é para ser o quê, hein? Em tudo. Então, quando Deus estabelece isso, irmãos, e Ele sabe, e nós lemos hoje, né? Não lembra que nós lemos hoje, que a vontade de Deus, ela é o quê? É o quê? Boa e agradável. Concordamos nisso? Sim ou não? E aqui é a vontade de Deus? Que a mulher seja assim? E agora? Deixou de ser boa, perfeita e agradável a vontade? Deixou não. Isso mostra nossa resistência quando nos deparamos com um padrão que Deus estabelece e que não é aquele que nós queremos. Então, como que uma mulher do Senhor,
crente vai andar, ela vai andar tendo como qualificação do seu caráter cristão a submissão. Ela vai andar em submissão porque entende que o marido é o seu cabeça. E ela vai andar em submissão porque esse é o padrão da igreja e é o padrão que Deus estabeleceu para a família cristã. É assim que ela tem que fazer. Agora, eu coloquei aqui uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, nós temos ainda ali uns 10 minutinhos, que é a seguinte: se você pegar o seu catecismo maior, depois você pegue, eu peguei as perguntas 123 em diante, que é o 5º mandamento, tá? Aí, observe bem, eu não vou repetir o 5º mandamento, que vocês já sabem, né, que é honrar pai e mãe. Eu vou ler a pergunta 124, para vocês entenderem. O que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? Honrar pai e mãe. O que significam elas? Ouçam. As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade, dons, e especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, meu filho, marido, mulher, filhos, inverteu isso, está quebrando o 5º mandamento. Simples assim. Ah, pastor, mas eu não quero. Não, meu filho. Você não disse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Pois essa é a vontade dele. Ah, mas eu sou reformado. É reformado? Pois então vamos reformar a casa? Não é trocar o piso, não. É reformar o coração. Vamos reformar? Para entender submissão? Vamos fazer isso? Aí, vamos lá. Se a mulher é inferior, no sentido da função, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Ouça bem, o que é que uma mulher deveria fazer com o seu esposo? Toda devida reverência sincera, sincera quer dizer sem cera, porque se passar no fogo, derrete, derreteu, quebrou. Sincera, em palavras, em procedimentos. Olha, honra devida ao marido, submissão. Se aquele é um bruto animal, não presta para nada. Mulher, aí junta com a outra, né? Se aquele homem não vale um conto. Ele pode até não valer, meu filho, mas você está pecando se você estiver espalhando isso. Honra em palavras e em procedimentos. O marido vai falar com a mulher, aí a mulher vira as costas e dá com o bico, bate no pé a poeira no chão, que não quer nem o pó do marido, e vai-se embora. Outra lástima. Errado, isso é pecado. Aí ele diz: a oração, ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Está vendo que não é obediência cega? Conselhos e mandamentos o quê? Legítimos. Se não for, não é para fazer. Aí diz mais: a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que seja uma honra para eles e para o seu governo. Está vendo, irmãos? É isso que é exigido de quem é submisso. Isso vale para a esposa também. Então, todas as vezes que eu tenho ciência dessas coisas e não faço, o que é que eu estou dando prova? Eu não estou andando de maneira digna da vocação na qual eu fui chamado. Então, como é que eu vou andar dignamente enquanto mulher, diriam as mulheres, as esposas? Primeiro, entenda que sua maior qualificação não é seu cabelo, não é o ouro que você está na orelha, não é o seu vestido bonito, não é isso.
é sua submissão. A beleza da mulher está no caráter submisso, manso e tranquilo. Uma vez eu estava contemplando uma situação, uma mulher, do ponto de vista estético, linda, mas ela estava se divorciando. Aí eu conversava com um pastor que acompanhava essa questão. Eu disse, mas rapaz, como é que pode, né? Porque era um casal bonito, ele bonito e ela também. E eu perguntava assim, mas por que essa separação? Aí ele me disse, a insubmissão dela. Eu fiquei pensando comigo, uma mulher insubmissa se torna algo tão feio, que nem a beleza exterior dela é capaz de cobrir. Então Paulo diz, sua grande qualidade é ser o quê? Submissa. A segunda coisa que ele diz é, a razão para isso é porque Deus colocou você nesta função. Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o esposo é o seu cabeça, é sua função. Não queira inverter isso que vai dar problema. E a terceira e última coisa que ele coloca é que essa submissão é algo que reflete a beleza da igreja em Cristo Jesus. Irmãos, quais as implicações disso para mim hoje? Para você, crente aqui dessa igreja? Primeira coisa que eu queria, pense bem nisso. Devemos orar para que as nossas mulheres, das maiores às menores, sejam mulheres o quê? Submissas. É muito fácil a gente falar, não é? Tem que ser submissa, tem que ser submissa. Mas o difícil é orar, sentar, conversar, entender. Então, se tem uma coisa que a igreja precisa fazer, Senhor, ser com nossas mulheres, que o adorno delas não seja o que é exterior, como frisado de cabelos, mas um espírito manso, um espírito submisso. Como foi Sara, chamando Abraão de quê? Senhor. Como a gente precisa das filhas de Sara, não é? No mundo onde as mulheres buscam empoderamento, como precisamos das filhas de Sara. Dá até um bom grupo de estudo para mulheres, né? Filhas de Sara, né? Filhas de Sara, filhas de Cristo. Então, não só critique as mulheres, não, ore por elas, ensine, para que elas tenham da graça de Deus para serem submissas. A outra coisa que eu queria que vocês pensassem comigo é o seguinte: preparem as mulheres para serem submissas. E aqui, irmãos, olha que coisa, né? Nesse mundo que nós vivemos, é possível que a gente se devote a tantas coisas fora do lar, homem e mulher, que pouco tempo nos resta para educar quem deveríamos educar. E aí fica um vácuo, uma lacuna muito grande. Lacuna esta que faz com que as nossas mulheres não sejam treinadas para serem mulheres o quê? Submissas. E eu não vou aqui malhar em ferro frio para repetir aquilo que vocês já sabem. Que boa parte das mulheres hoje são criadas para terem independência, não submissão. Não é isto? Olha, minha filha, você tem que estudar para você ter seu dinheiro, porque aí você não vai depender de homem nenhum. No dia que ele falar alguma coisa, você manda ele procurar o lugar dele. Não é? Não é assim? Você nunca ouviu isso? Só que esse é o poço da infelicidade, que quanto mais cava isso, pior fica para elas. Então, ensinemos as mulheres. E aí, irmãos, eu posso ensinar como pastor e devo. Ok? E devo, é meu dever. Como pastor, ensinar a igreja como um todo. Mas tem uma particularidade das mulheres ensinando as mulheres. Está aí Tito 2. Mas cuidado para você não tomar como mentora da sua vida quem é insubmissa na prática.
ou que você vê só virtualmente. É bonito demais. Mas beleza. Eu não vejo, não convivo com ela, não sei como ela trata o esposo, só vejo ali maquiadinha chegando. Vai ver lá dentro. Então, qual seria o ambiente primário dessa instrução? Mãe e filha. Mãe crente, filha crente. Irmãs maduras com as irmãs mais novas. Como diz a Bíblia. Mulheres que são piedosas e ensinam outras mulheres a serem o quê? Piedosas. Mas primeiro, meu filho, elas passaram pelo educandário. Antes disso, não. Pense nisso. Então, nós como igreja precisamos resgatar isso. Consequência disso. Mulheres novas querem aprender com as mais velhas? Querem? Ah, meu filho. Aí é orgulho. Lembra lá da qualificação que eu li no capítulo 4, versos 1 e 2? Tem que ter humildade para dizer: errei, falhei, fali. Não soube fazer. Seja humilde, não espere quebrar. Chegue junto logo, fale e pergunte: como é que eu faço? Então, mulheres mais velhas ensinam, mais maduras, e mulheres mais novas são receptivas ao ensino. A outra lição que eu queria que você entendesse é a seguinte, e essa vai para nós homens, tá, Alberto? Alberto pai, Alberto filho, Paulo, Henri, Marcelo, Valdinar. Olha, nossas esposas terão grande dificuldade de submeterem a nós, além das que elas já trazem no coração, se elas não perceberem em nós pessoas que querem salvar a vida dela, salvá-las. E aqui eu não estou isentando-as da responsabilidade, estou? Não, eu estou dizendo que num casamento nós temos uma responsabilidade dividida, aquilo que compete a elas e aquilo que me compete. Então, quando Deus bota o exemplo de que Cristo salvou a igreja, isso tem que ser tomado por mim, viu, meu irmão Diácono Jeremias? De eu olhar e dizer assim: eu tenho que salvar essa mulher aqui, minha vida é para salvá-la. E aí vai a preocupação do marido com a realidade espiritual dela, que é a primeira, mais importante, que conta para a eternidade, e depois as outras coisas que fazem parte disso, que é o sustento material, a segurança, tudo para quê? Para salvar, entendeu, irmão Ronaldo? Então eu preciso ter essa preocupação com ela, porque ela vai descansar de um marido cuidadoso, e aí vai ficar mais suave, mais doce para ela, se submeter a isso. O contrário, meu filho, aí você vai ter dificuldade. Porque cá entre nós, para você é difícil submeter a quem não cuida de ti, tu acha que para tua esposa vai ser diferente? Então ela precisa ver em você esse cuidado. E às vezes, as nossas esposas, elas passam por dificuldades muito grandes, não é? Espirituais e físicas, por exemplo, uma enfermidade. E é nesse momento que o marido tem que mostrar realmente quem é quem. Quem é quem? Quanto eu me devoto a cuidar dela. Então, preste bem atenção nisso. Ele, Cristo, é o Salvador do corpo. O que é que o marido tem que ser para a mulher? O Salvador, guardado as proporções, tá? Mas é essa mesma perspectiva. Finalizando, passei 5 minutinhos aí. Pense bem numa coisa, irmãos. Como é que a gente vai conseguir fazer isso?
Não é por causa do marido, não é por causa da esposa, é por temor a Cristo. Se você é crente, irmão, irmã, e entendeu isso, a palavra diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É por Cristo. Porque é possível que você não encontre razões no outro para fazer. Entenderam o que eu disse? Que você não encontre razão no outro para fazer o que você tem que fazer. Mas por temor a Cristo, você fará. E isto faz toda a diferença quando você enxerga as coisas dessa forma. Então, finalmente, o temor do Senhor é o princípio da... E revelam prudência todos os que o praticam. Você quer ser prudente no seu casamento? Tema a Deus e cumpra o papel que Ele lhe deu. Em última instância, por temor a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude, que ajude nossas mulheres, quando digo nossas, as da igreja, tá? Para que sejam, no caso das não casadas, mulheres bíblicas, das que já são casadas, que Deus tenha misericórdia e haja no coração delas para que sejam, daquelas que vão ensinar, que sejam piedosas no ensino, porque é assim que Deus quer que nós andemos, tá bom? Que Deus nos ajude, amém. Quarta-feira que vem, convocação dos homens, para ouvir a sua parte, tá certo? Você que é homem, você que é macho, tá? Quarta-feira que vem, não falte, porque eu quero falar com você em nome de Cristo Jesus, se Ele permitir.